Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo verdadeiramente ressuscitou, está vivo no meio de nós. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, estamos na 8ª de Páscoa. Hoje, sexta-feira, temos esse convite de Deus a meditar sobre o senhorio de Jesus. Na novena da Divina Misericórdia, Santa Faustina, no seu diário, 1226, nesse 8º dia da novena, nos diz a intenção do dia de hoje. Hoje traz-me as almas que se encontram na prisão do purgatório e mergulha-as no abismo da minha misericórdia. Que as torrentes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas essas almas são muito amadas por mim. Elas pagam as dívidas à minha justiça. Está em teu alcance trazer-lhes alívio. Tira do tesouro da minha igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Ó, se conhecesses o seu tormento, incessantemente oferecerias por elas a esmola do Espírito e pagaria as suas dívidas, a minha justiça. Interessante esta intenção da novena da Divina Misericórdia no dia de hoje, diretamente ligada à necessidade de rezarmos pelas almas do purgatório. Nós, católicos, cremos piamente na existência do purgatório. Não há na Bíblia uma referência explícita sobre o purgatório. O que nós temos são passagens bíblicas que nos dão a entender, a compreender que existe uma possibilidade após a nossa morte de pagarmos pelas culpas cometidas neste mundo. A Sagrada Confissão apaga os nossos pecados, mas as culpas, elas serão anuladas na eternidade, no purgatório. Quem morrer em pecado grave, quem não aceitou a misericórdia de Deus, a salvação em Cristo, com certeza vão à frustração eterna no inferno. Aí não tem mais jeito. Quem morre e vai para o inferno, não tem como voltar. É uma ida sem volta. Mas aquelas pessoas que cometeram pecados, confessaram esses pecados, mas ficaram as culpas. Então, no purgatório se paga as culpas que a confissão não é capaz de tirar. A confissão perdoa os pecados. As consequências do pecado, as culpas relacionadas aos pecados, terão que ser purgadas na eternidade, no estado de vida do purgatório, onde as almas purgam. Ninguém é obrigado a ser católico. A gente sabe que há muita discussão de pessoas cristãs de outras denominações contra a Igreja Católica. A Igreja Católica não é uma impostura, ela é uma proposta deixada por Cristo. E nós cremos nessa verdade. Muitos místicos, muitas pessoas que tiveram visões, santos, trouxe para nós mensagens profundas acerca da existência do purgatório. Não é à toa que a Sagrada Escritura, lá em 2 Macabeus, pede para que se pague um sacrifício em expiação pelos mortos. E Nosso Senhor fala que há muitos pecados que não têm perdão neste mundo nem no outro. Então, para nós católicos é muito clara a questão do purgatório. Claríssimo. E aqui é uma doutrina que é nossa, católica. Você pode pegar o catecismo da igreja, estudar, aprofundar, compreender. Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, trata de todos esses assuntos. É uma realidade. E o purgatório, ele é um inferno de esperança. Porque as almas no purgatório, elas têm
uma experiência de inferno, de sofrimento, de purgação. Quando nós assistimos à Santa Missa, na anáfora, na oração da consagração, ali depois que faz a consagração do pão e do vinho, no corpo e no sangue de Cristo, em que aquelas espécies são transubstanciadas nesse mistério, então a Igreja reza pela Igreja da Terra, o Santo Padre, o Papa, os bispos, os ministros. Nas orações eucarísticas agora novas, da nova tradução, traz muito claro isso. Reza pelo povo de Deus, pelos que estão a caminho. E agora durante a Páscoa a gente vai rezar muito também nas outras orações da missa por aqueles que renasceram na vigília. Reza pela igreja militante, a igreja que está nesse mundo, seus pastores, seu povo. Reza também pelos mortos, é a igreja padecente, é a igreja que está no purgatório, que se purifica das suas culpas, dos efeitos dos seus pecados, as pessoas, para entrar no paraíso. E rezamos também pelos que estão no céu, os anjos e os santos. Isso é bonito, é extraordinário. Como isso nos ajuda a viver a nossa centralidade da nossa fé católica neste mundo. Ah, mas eu não sou católico, eu não acredito. Você não é obrigado a acreditar. Mas quem quer ser católico tem a obrigação de crer nessas realidades que a igreja ensina. Não vamos ficar discutindo religião com os outros. Você discutir com as pessoas que não creem no purgatório e não quer compreender isso, você perde tempo. Aliás, discutir religião é uma boa perda de tempo. E nós católicos não podemos nos sentir como que inferiorizados, sobretudo por pessoas de outras denominações que até nos agridem. E a gente vê na internet, está cheio disso. A Igreja Católica, repito, é uma proposta de Cristo, que Nosso Senhor deixou a Igreja para nós. E eu digo para você, católico, que viver a sua fé católica com firmeza não vai para o inferno. Muita gente já nos coloca no inferno. O católico está no inferno, que a Igreja Católica é a Babilônia, essa coisa toda que a gente escuta, essas baboseiras de pessoas farisaicas, porque acham que já estão santas, já pode denominar quem vai para o inferno, quem vai para o céu, etc. Isso a gente não vê nas lideranças e em pessoas mais esclarecidas dessas denominações. São pessoas respeitosas. Eu mesmo tenho muitos amigos que não são católicos, são de outras denominações, inclusive pastores, e que são profundamente respeitosos e nunca vão se atrever a dizer que católico está no inferno. Mas tem os neófitos, aqueles que se converteram recentemente e se autodenomina como salvos, como pessoas que já estão na altura do céu e com o direito de condenar os outros. Isso é um farisaísmo moderno, que a gente não deve escutar isso. Nós católicos devemos viver a nossa fé, não ficar discutindo a nossa fé. Compre o catecismo, estude, aprofunde, escute as boas palestras que nós temos do professor Felipe Aquino, do padre Paulo Ricardo, padre José Eduardo, de Dom José Falcão, bispo auxiliar militar, que tem uma doutrina claríssima. Seus pronunciamentos, seus programas são perfeitos, em consonância com a doutrina. O que nós precisamos é aprofundar a nossa fé, não para ficar discutindo com os outros, mas aprofundar a nossa fé para a gente viver bem o catolicismo. E eu garanto para você, prezado ouvinte, o católico que viver a doutrina católica terá a salvação. Com certeza. Não fique escutando pessoas que dizem que nós católicos estamos no inferno, que a Igreja Católica é a Babilônia. Uma coisa é a Igreja Santa, que nós vamos retomar segunda-feira novamente com o Bispo Fulton Sheen, a temática do corpo místico. Uma coisa é a Igreja Santa, pura. Outra coisa são os filhos da Igreja. Eu não posso
inferir uma conclusão sobre a igreja a partir do mau testemunho de um padre, de um sacerdote, de um bispo, de papas do passado que deram maus exemplos. Isso é problema deles com Deus. A igreja não peca, a igreja é santa. Peca os seus filhos. Que Deus nos ajude a viver grandiosamente a nossa fé católica com grande amor no coração. No final da leitura de hoje da missa, Atos 4, de 1 a 12, nós temos o seguinte dizer de Pedro: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então, não é a igreja, não sou eu nem você que vai salvar as almas do purgatório, mas é Cristo. Mas a igreja na terra precisa rezar pela igreja que padece. Nós precisamos dizer sempre que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. É obrigação nossa rezar pelo descanso eterno das almas. Rezar por aqueles que estão no purgatório, quando puder fazer as indulgências plenárias, façam. No ano que vem nós teremos o Ano Santo da Redenção estabelecido pelo Papa Francisco. E ele estabeleceu este ano como ano de oração em preparação ao Ano Santo do ano que vem. A gente precisa levar isso muito a sério. E assim nós vamos ter oportunidades de lugares na diocese, começar pela catedral, em que o ano todo será lugar de pedir a indulgência plenária, ou para você ou para um falecido. As indulgências são graças especiais que Deus concede à igreja em razão do poder das chaves da igreja, que o Papa tem, para realizar exercícios que aplaque a culpa das almas que estão no purgatório. Essa é a nossa fé católica, esta fé que, professada e vivenciada com dignidade, nos dará a graça da salvação, pois Cristo já nos redimiu dos pecados pelo sacrifício da sua cruz e pelo poder da sua Páscoa. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, dai-nos a santidade. Abençoa o ouvinte deste programa que deseja ir para o céu, para que, buscando os favores celestiais na Santa Igreja de Cristo, os sacramentos, possa alcançar merecidamente o céu. Obrigado, Senhor, por esta manhã bonita de sexta-feira de 8ª de Páscoa. Obrigado pelo ouvinte que ora comigo neste momento. Que a força de Jesus, nossa solução, único Salvador nosso, entre no seu coração e te dê a alegria de ser um católico verdadeiro e para sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze conosco às 21 horas aqui no nosso canal do YouTube, a oração da noite, às 9 da noite. Venha também participar deste momento de finalização das atividades dos nossos dias. Um grande abraço, uma feliz e abençoada sexta-feira para você.